Nesta edição, a entrevista é com Ayrton Santos, do DIEESE, e a reportagem da semana mostra uma grande premiação em pleno Dia do Engenheiro. Veja agora a Sessão no Ponto. Engenheiros da Prefeitura de São Paulo, uma quantidade muito grande de profissionais que vem de muito tempo lutando por um salário justo, por melhoria de salário e que estão com perdas já de mais de 50%. Nós estamos pedindo a cada um dos vereadores a reposição salarial. É um absurdo 50% de perda salarial ao profissional. Nós estamos pedindo também um plano de cargos e salários, que o prefeito, que os vereadores entendam essa condição. Eu acredito que nós estamos no caminho correto. Nós estamos discutindo, nos movimentando, nos mobilizando para que o profissional o engenheiro seja de fato ouvido. Acredito também que com essa reposição salarial, com um plano de cargos e salários estabelecido, nós teremos profissionais mais fortalecidos, mais valorizados e com muito mais empenho na carreira. E isso traz o quê? Um benefício muito grande para a população de São Paulo. O cidadão, de fato, será muito melhor atendido. De fato, vai ter o reconhecimento do profissional que tanto ajuda o desenvolvimento e o crescimento dessa cidade de São Paulo. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição recebendo Ayrton dos Santos, que é coordenador de atendimento técnico e sindical do DIEESE. Ayrton, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu estar aqui falando com vocês, falando com os engenheiros do estado de São Paulo. Também para nós é um prazer recebê-lo. E hoje nós vamos debater a respeito da folha salarial. Nós temos uma pesquisa recente e eu queria que você falasse sobre ela, quem a realiza, como que se chegou a essa conclusão, que diz o seguinte: nos últimos 11 anos, a folha salarial do trabalhador cresceu mais de 140%. Ou seja, as pessoas estão com ganhos reais nos seus salários. Quem fez essa pesquisa, como se chegou a esse resultado, Ayrton, e por que nós chegamos a esse patamar? Olha, basicamente, são duas pesquisas desenvolvidas, né? Uma pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outra pelo sistema PED, né? Que fala, pesquisa emprego e desemprego, PED, PED, né? Que é desenvolvida pelo DIEESE em convênio com secretarias estaduais de trabalho em capitais do país, em 5 capitais do país. Então, tanto a pesquisa do IBGE, do Ministério do Trabalho e Emprego, o IBGE, a IBGE também faz essa pesquisa, ou seja, tanto as pesquisas realizadas pelo Ministério e pelo órgão do governo, que é o IBGE, quanto a pesquisa do emprego e desemprego pelo DIEESE em convênios com essas secretarias, com os estados, apontam um aumento real de salário dos trabalhadores, né, dos ocupados, tanto os trabalhadores assalariados como aqueles não assalariados, que têm outro tipo de inserção no mercado. Esse dado seria um cruzamento dessas informações ou não? Não seria um cruzamento. Cada um tem, as pesquisas são independentes, mas elas apontam, né, e com variações marginais muito pequenas, né, apontam na mesma direção de ganhos reais de salário nesse período que você mencionou. E falando, a segunda parte da pergunta, que nós, levando em conta, melhor dizendo, que nós estamos aí com muitas falas de baixo crescimento, por que teve esse aumento? Olha, nós estamos agora numa fase, né, de baixo crescimento. Em 2014, um crescimento muito baixo da economia, né, talvez atinja 0,5%, né? Mas tivemos um crescimento baixo também em 2009, né? Praticamente não crescemos, mas o crescimento econômico do PIB na média dos últimos 6, 7 anos, né, tem sido acima de 2,5%. Então, na média, não é um crescimento tão baixo. Nós estamos deixando a desejar agora em 2014, que, de fato, um crescimento pífio, né, muito aquém
das expectativas e das projeções do início do ano, né? A pesquisa demonstrou que no período recente teve menor aumento na folha salarial? Teve um primeiro impulso, né, que ensejou um aumento maior. Agora, a velocidade desse aumento ele tende a se reduzir, mas nós continuamos ainda acelerando, né? Estamos crescendo com uma aceleração menor, mas os salários médios ainda, o salário real médio, nós, né, descontando a inflação, porque é isso que interessa, ele continua ainda em expansão, né? Pequena, mas em expansão ainda. E qual a região do Brasil em que esse crescimento se deu, de fato, de maneira maior? Foi o Nordeste, né? O Nordeste o Nordeste ele cresce a uma velocidade maior, está crescendo a uma velocidade maior que o resto do país. Então, isso tem reflexo nos salários, né? Então, você tem um aumento do salário real médio no Nordeste proporcionalmente maior a de outras regiões do país. Perfeito. E Sudeste teve aumentos? Também assim? teve, menor em comparação, né? Porque o Sudeste concentra-se, uma maior produção industrial está no Sudeste, né? E principalmente a indústria de transformação. E a indústria de transformação está passando por problemas delicados, né? Tem crescido muito pouco. E isso se reflete, de certa forma, nos níveis salariais. Não que não está crescendo, né? Mas cresce muito menos. Agora, quando se compara o patamar de salários médios, no Sudeste ainda é o maior do país. É superior ao Nordeste, superior ao Sul, ao Centro-Oeste e ao Norte, né? Mas a velocidade de crescimento é um pouco menor agora. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos falar se a participação nos lucros e resultados também ajudou aí no crescimento da folha salarial e qual o papel do movimento sindical nesse crescimento. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Falávamos, Ayrton, no primeiro bloco a respeito das causas do aumento da folha salarial, né, e onde ela mais aumentou. E a super boa notícia é que a região Nordeste tem crescido bastante, a gente sabe que é muito importante a região Nordeste se desenvolver mais, a gente historicamente teve a parte produtiva lá mais lenta do que o Sudeste, então para nós isso é muito bom. E outro fato que fez essa folha salarial crescer, diz a pesquisa, é que a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores aumentou. Isso é um fato verídico? Sem dúvida. E isso é uma conquista do movimento sindical, né? A participação dos trabalhadores no lucro e resultado da empresa é algo previsto nas constituições federais do Brasil desde há muito tempo, mas só de 20 anos para cá, né, que foi no final de 94, foi editada a primeira medida provisória, né, regulamentando essa participação. E de lá para cá o movimento, isso foi um fato que sucedeu essa regulamentação por pressão do movimento sindical, né? E de lá para cá o movimento sindical tem, vamos dizer assim, melhorado a atuação dele nesse campo, né? nesse outro tipo de reivindicação, nesse outro tipo de luta, vamos dizer assim, e os resultados são excelentes, porque na medida em que as grandes empresas vão fazendo esse tipo de ação, quer dizer, a organização dos trabalhadores são maiores, né? Quer dizer, os trabalhadores são mais organizados nas grandes empresas e foram as primeiras, né, a negociar esse tipo de rendimento para o trabalhador, e isso se espalhou também para as médias e pequenas empresas. Então, a gente tem uma gama muito grande de empresas em todos os setores, né, da atividade econômica que fazem essas negociações
de participação de lucro e resultado. Isso é muito positivo para o trabalhador, né? Porque ele acaba participando um pouco do esforço, né, que ele realizou para a produção, enfim, para o aumento da produtividade. Isso é muito positivo. Tá. E essa questão da PLR, a tendência é a participação aumentar, na sua visão? A tendência é sim, porque na medida em que os trabalhadores se organizam, eles têm condições, né, de fazer pressão em torno disso, né? Agora, para que não haja constrangimento nem de um lado nem do outro, a economia precisa voltar a crescer, e quanto maior o crescimento da economia, maior a possibilidade de aumentos de produtividade e mais fácil é essa negociação, mais oportunas são essas negociações, né? Então, a economia, principalmente a indústria de transformação, né, precisa voltar a crescer para que isso, porque a grande parte desses acordos de PLR é feito nas indústrias, né? A indústria vamos dizer assim, é o setor dinâmico, né, que foram os primeiros acordos foram feitos nas indústrias, né? Então, a indústria tem que continuar crescendo, né? Isso acomoda essa situação de negociação, e as empresas também têm o que distribuir, têm como viabilizar essa participação, né? Perfeito. Ayrton, o Sindicato dos Engenheiros participa da Federação Nacional dos Engenheiros. E esta entidade, ela tem um projeto chamado Cresce Brasil, mais Engenharia, mais Desenvolvimento. Neste ano de 2014, houve uma grande reunião para que este projeto, qual que seria a alavanca desse projeto em 2015, e decidiu-se de maneira bastante estratégica que é a luta pela industrialização do país. Como é que o Diese enxerga esse desafio? Nós temos condições de, a curto, médio prazo, conseguir avanços nessa industrialização do nosso país? Sem dúvida. O Brasil, na história recente dele, e quando eu digo recente, eu estou falando aí de 50, 60 anos, vamos dizer assim, né, da história do Brasil, de 560 anos. A indústria brasileira cresceu numa velocidade espantosa, né? O Brasil, dos países do hemisfério sul, é a economia mais industrializada, né? Nós temos uma industrialização consistente, né, que se prolongou por vários anos, diversificada. Nós produzimos produtos têxteis, nós produzimos produtos metalúrgicos, produtos químicos, produzimos aviões, que é de alta tecnologia, produzimos produtos eletrônicos, produzimos energia, nós temos uma indústria petrolífera muito avançada, etc. Enfim, nós temos um parque industrial grande. O que aconteceu é que nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos, a economia brasileira, por questões externas e por questões externas, perdeu a competitividade. Ela não acompanhou os passos da indústria mundial, a modernização, o aumento da produtividade. E baixos preços, né? Exatamente. Isso impacta, né? Isso se reflete nos preços. Quer dizer, os custos da produção dos produtos brasileiros começaram a aumentar em relação aos custos da produção internacional. Então, quando eu digo em perder a competitividade, é justamente nesse aspecto, né? Os nossos custos se elevaram além dos custos internacionais. Então, você perde competitividade. Isso tem causas externas, que é também o baixo crescimento do mundo, né? Desde de 2007 para cá. Então, nós estamos aí com basicamente 7 anos que entramos numa crise financeira e econômica, o mundo entrou, né? E estamos com problema de crescimento, tanto na América do Norte, como na Europa, mesmo no Japão, né? E isso atrapalha também o Brasil. Então, nós tivemos problemas externos e interno também, até por reflexo da conjuntura mundial, mas não só por conjuntura. Então, nós tivemos uma taxa de câmbio sobrevalorizada, né, que faz com que a nossa moeda
se torne muito valorizado em relação às moedas internacionais, e isso faz com que os nossos produtos se encareçam em relação aos produtos internacionais. E temos também, do outro lado, uma taxa de juros também muito alta. A taxa de juro real no Brasil é uma das mais altas do mundo. Então, é melhor especular que investir. Exatamente. O capital se torna muito caro. Então, para a indústria nacional promover inovações, aumentar a produtividade através da aquisição de novas tecnologias, desenvolvimento de máquinas, equipamentos, etc., fica complicado, né? Por causa do preço, do custo do capital muito alto, né? Então, você tem o problema dos juros e o problema da taxa de câmbio, que também atrapalha. Então, a conjunção dessas duas variáveis muito importantes no que diz respeito à indústria, acaba atrapalhando. E depois tem os problemas que a gente chama de problemas mais microeconômicos, vamos dizer assim, né? Que a formação profissional, né, do trabalhador brasileiro também precisa ser melhorada, e a educação como um todo no Brasil também precisa ser melhorada. Quer dizer, o trabalhador precisa ser mais capacitado, né, e a educação melhorar para ele também ser competitivo. E esses dois fatores são um processo, né? É um processo. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Agora, o que a gente pode fazer da noite para o dia, né, mesmo com essas questões, né, que é aumentar a produtividade. E para aumentar essa produtividade, nós temos que criar condições para essa indústria, né, reagir. E não é só a grande indústria, nós precisamos criar condições para a pequena e média indústria, porque essa sofre muito mais que a grande. Porque as grandes indústrias têm mais condições de conseguir recursos mais baratos do que as pequenas. As pequenas precisam ir no mercado e as taxas de juros do mercado são muito altas. E elas têm um problema muito grande nisso. E as pequenas e médias indústrias são as grandes empregadoras, né? Então, elas precisam ter acesso ao crédito, acesso a recursos mais baratos para poder inovar, para poder aumentar a produtividade e se tornarem mais competitivas. Aí nós vamos começar a retomar, a indústria vai começar a retomar aquele papel que já protagonizou dentro da história recente do Brasil, de que puxar o Brasil para frente para o desenvolvimento. E talvez aí um tempero de pimenta nesse caldo que você citou aí com esses vários ingredientes, seja a questão trabalhista na China, né? Que a mão de obra lá extremamente aviltada, né? A gente fala até, né, de dumping social, ou seja, os salários são tão deprimidos na China que raros lugares do mundo são capazes de competir com aquele custo salarial. Agora, do ponto de vista do trabalhador, nós não podemos tomar a China como parâmetro para o salário. Exatamente. Né? Pelo contrário, a gente sempre olha o salário do trabalhador alemão, sueco, canadense. Até porque a verdade é que o trabalhador bem assalariado é solução, não é problema, né? Sim, ele é solução até para o mercado de consumo, porque quanto mais salário, maior renda, maior o consumo, e você entra num círculo virtuoso. A gente entende que os salários também têm uma correlação muito grande com a produtividade, né? Essas coisas precisam ser compatíveis, né? Você tem que ter um aumento de produtividade para as empresas poderem também praticar um salário mais alto. É essa combinação de fatos que a gente precisa. E é possível conseguir. O que nós não podemos é repetir os erros do passado. Que quando o Brasil cresceu muito, a indústria brasileira cresceu muito e o Brasil cresceu na época do milagre econômico. Ninguém comeu o bolo. Exatamente. Aliás, pouca gente comeu o bolo. Nós crescemos a taxas chinesas, né? Só que o crescimento econômico não se refletiu em desenvolvimento social e nem aumento de salário, né? Isso nós não podemos repetir. Então, quando se vem com o argumento, olha, porque o trabalhador da China ganha pouco, etc., o nosso trabalhador também não ganha muito. Os salários do Brasil também são baixos, não são nada excepcional, né? Então, nós precisamos compatibilizar um aumento de produtividade, um aumento de salário e os trabalhadores participando desse crescimento. Quer dizer, o Brasil não precisa só crescer em termos econômicos, como já fez no passado. O país precisa se desenvolver. O que é se desenvolver? Crescer em termos econômicos, mas também haver um desenvolvimento social compatível. E o desenvolvimento social não é só no salário.
É na educação, é no saneamento, é na segurança, é na saúde, ou seja, é na infraestrutura. O Brasil é um país a ser construído ainda. Nós estamos, se comparar aos países desenvolvidos, tanto os europeus, os japoneses, ou os da América do Norte, que têm a infraestrutura toda já construída praticamente, as pessoas já têm todos os equipamentos domésticos, têm automóvel, etc. em casa. O horizonte de crescimento desse país é muito curto. O Brasil não. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes e nós incluímos, né, até hoje, vamos dizer assim, na sociedade de consumo e que tem acesso a mercadorias e serviços, nem 100 milhões ainda. Quer dizer, nós temos um mundo pela frente. E essa é a nossa oportunidade, né? Que nós temos um mercado pela frente e temos recursos para poder produzir, crescer e com o mercado aqui dentro, não precisamos procurar mercado lá fora. Perfeito. Obrigado, Ayrton. É um prazer. Muitos desafios, mas a notícia é boa. A folha salarial vem crescendo. Isso é fruto da organização do movimento sindical. Por isso, você engenheiro, você engenheira, participe mais do CESP. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo está de portas abertas para você. Esta edição televisiva do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da inovação, da engenharia e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! No dia do engenheiro, 11 de dezembro, ocorreu mais uma edição do Prêmio Personalidade da Tecnologia, criado em 1987. É com grande honra que o CESP, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, os recebe nesta noite para a comemoração do Dia do Engenheiro e solenidade de entrega do Prêmio Personalidade da Tecnologia do ano 2014, em sua 28ª edição. A homenagem oferecida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo é feita aos profissionais que mais se destacam em suas áreas de atuação. São elas: educação. Nós vivemos num ambiente lá em Pompeia onde se valoriza muito a educação. E nós conseguimos juntar várias empresas, entidades, instituições que trabalham juntos em prol da educação do Brasil. E eu creio que esse é o resultado que o sindicato viu, não é? Várias entidades que estão fazendo alguma coisa que está trazendo grande benefício para a educação do Brasil. Energia. Eu jamais esperaria que eu, tendo uma posição crítica sobre o que está acontecendo, e a situação é muito grave, a gente está sabendo disso, não é culpa de São Pedro, eu preciso dizer isso, que o sindicato tenha me dado essa oportunidade. Tomara que isso seja um início de que talvez alguns avisos de que é preciso mudar alguma coisa seja ouvido. Internet. Bom, a internet é uma construção de engenharia, né? É uma construção coletiva, quer dizer, ninguém é responsável pela internet e todos somos responsáveis pela internet. Então a primeira coisa importante nisso é destacar que isso não é feito pontualmente, isso é feito por colaboração. A grande jogada da internet é todo mundo colaborar nisso. Agora, a outra grande jogada da internet é uma construção basicamente tecnológica do ponto de vista de engenharia. E eu sou um sujeito basicamente engenheiro, quer dizer, se tem uma coisa que eu imaginei ser na vida o tempo todo é engenheiro. Então eu estou muito honrado com isso, não é merecido que alguém seja considerado mais importante ou menos importante da internet, mas a internet em si é uma grande obra. Reindustrialização. Quero agradecer com muita alegria e muita honra essa distinção que me foi concedida pelo Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, Prêmio Tecnologia. E eu espero que a minha contribuição pela minha vida profissional confirme essa honraria que recebi em defesa da indústria brasileira, do desenvolvimento tecnológico do nosso país. Reuso da água. Representar o Fernando e a Odebrecht nesse evento é de suma importância para mim e para a organização, ainda mais tendo como pano de fundo um projeto como o Aquapolo, que na realidade é uma soma de
de pioneirismo, é uma soma de tecnologia, uma soma de realidade que se aplica no atual momento brasileiro, cai como uma luva. Eu acho que o fato de termos detectado essa necessidade há 5, 6 anos atrás, passado a transformar isso num projeto pioneiro e ao mesmo tempo o sindicato ter percebido esse movimento e nos homenageado e nos premiado, só nos incentiva para que a gente continue caminhando nessa linha de bem servir a população de São Paulo. E valorização profissional. A engenharia no Brasil é parte importante da construção material e espiritual do país. E o Sindicato dos Engenheiros, quando homenageia personalidades, oferece, além de uma honraria, também uma enorme responsabilidade, que eu vou procurar, naturalmente, corresponder ao longo da minha vida. O fio condutor e principal critério para eleger os premiados, mais que a formação, é a ação decisiva para transformar a sociedade. E a noite marcante ficou tremenda, com o show do eterno tremendão Erasmo Carlos. Olha, todo prêmio é saudável, né? Todo prêmio é um reconhecimento, é o trabalho de algum profissional, né? E todo profissional fica feliz, é um incentivo, é um algo a mais, né? Para uma motivação forte para ele continuar fazendo o que ele faz ou melhorar o que ele faz. Então eu acho que qualquer tipo de prêmio, desde que seja honesto, que seja baseado em algo sem dúvida, eu acho genial, eu acho muito bom. O constante desenvolvimento profissional tornou-se bandeira de luta do CESP. Para saber mais, acesse o nosso site na internet. Escrevo-te estas mãos traçadas minhas, meu amor, porque veio a saudade dizimar meu coração. Espero que desculpe os meus erros, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe atenderás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, confessar-te uma vez mais, não sei amar nada.